2 Pedro, capítulo 1, página 1330. (1330), 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Diz, página 1330, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Irmãos, que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, expositivo da segunda carta de Pedro. É uma carta que foi escrita para proclamar a verdade fiel de Deus num mundo cheio de engano e de falsidade, especialmente em relação a Deus. E esta carta vai terminar, é uma carta muito pequena, 3 capítulos, e ela termina com algo maravilhoso. Termina com a certeza dessa realidade futura que é a segunda vinda de Cristo, que é a esperança de todo o crente, a segunda vinda de Jesus. Ora, este trecho que nós vamos considerar hoje é importante porque ele vem de trás daquilo que Pedro esteve a explicar e olhando para aquilo que ele vai à frente explicar também no capítulo 2, que são os falsos mestres e enganadores. Este capítulo 1 é um capítulo em que Pedro nos diz que Deus chama os crentes à maturidade, a crescerem. E nós já vimos ali os passos que Deus pede de nós, com aquela escada. Tudo começa, ele diz ali vimos isso ali a partir do versículo 5, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai. Ou seja, o crente não é apenas porque conhece muitas coisas de Deus, ele tem que pôr em prática a palavra de Deus. E ele diz, acrescenta sempre mais e mais. É uma chamada ao crente pôr em prática na vida cristã os caminhos de Deus e crescer. E depois, a seguir, os versículos que nós vimos na semana passada, versículo 8 até o 11, diz, olha, se o crente estiver a crescer, olhem os benefícios. E ele falou ali dos benefícios que o crente tem. Como ele começou lá, se em vós houver e abundarem estas coisas, então ele fala dos benefícios. E agora, Pedro interrompe esse pensamento e vai fazer aqui uma declaração do propósito que ele tem para ter escrito esta carta. E isso está lá a começar no versículo 12. Ele deseja que os leitores desta carta, que somos nós hoje, e foram outros nos séculos para trás, sejam estabelecidos na verdade bíblica, sabendo que ele sabia que o fim da sua vida estava próximo, o fim do seu ministério estava próximo, e então ele diz, olha, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Portanto, Pedro agora vai aqui falar de que aproxima-se o fim da vida dele. E o que é que geralmente as pessoas fazem quando pensam no fim das suas vidas? Muitas pessoas fazem um testamento. Fazem ali uma declaração da sua última vontade. Olha, quando eu morrer, gostava que isto fosse assim, 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 assim. É isso que ele está a fazer aqui.
está aqui a deixar como um testamento, a declaração, aquilo que ele quer ali, depois que aconteça na vida dos crentes, depois de ele morrer, depois de ele partir. Portanto, se nós estivermos a procurar descobrir a razão de Pedro escrever esta segunda carta, está aqui. Ele interrompe aquela linha de pensamento que é o crente tem que crescer, e se crescer tem bênçãos e benefícios. Bênçãos e benefícios. Ele repete isso no capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele diz: amados, olhem, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Eu estou a escrever para vos despertar, para vocês não se esquecerem. Versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então a declaração de Pedro é esta, irmãos. Lembra-te, nós como crentes não podemos perder a memória daquilo que somos, de quem somos, daquilo que Deus quer e espera de nós. Muitas vezes temos o engano de que temos que, como eu, tenho que todos os domingos venho à igreja, ao púlpito, tenho que trazer uma coisa nova. Porque se eu voltar a pregar uma mensagem de há 6 meses, já ouvi isso. E às vezes isso é quase como um desafio difícil dos pastores concretizarem. Mas a palavra de Deus não diz isso. Não é? Diz também que é importante, é o que Pedro está aqui a dizer, eu escrevo para que vocês se lembrem das coisas que vocês já sabem. Não é? É como que nós aprendemos um cântico novo, muito bonito. Ensaiámos e cantamos, não é? E depois nunca mais cantamos. Não é? Temos que voltar a cantar e voltar e voltar. E assim é aquilo que Pedro está aqui a dizer, lembrar. A verdade de Deus é fortalecida pela repetição. Os crentes a quem Pedro escreveu, e nós estamos aqui incluídos, já sabiam de tudo aquilo que Pedro aqui escreveu. Que ele escreveu aqui, antes, chamá-los ao crescimento, não era novidade. Ele diz aqui, versículo 12, não deixarei de exortar-vos, de vos incentivar acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Nunca podemos dizer, não, irmão, não falo nisso outra vez que eu já sei. A palavra de Deus não ensina assim. Ele está aqui a escrever sobre coisas que os crentes já sabiam e deviam saber. Os temas da fé em Cristo, que ele falou, que é o primeiro passo da vida de um crente, não é? Das obras que devem existir na vida do crente, o tema da graça de Deus, que ele aqui também já falou, da salvação, que é a salvação que Deus nos dá sem nós merecermos, um dom gratuito. Já falou do nosso esforço perseverante, versículo 5, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentem. Ele diz, eu agora, isto são coisas que vocês já sabem. E é necessário hoje também trazer os crentes lembrados destas coisas. Especialmente numa época em que nós vivemos, em que a graça salvadora de Deus, a graça, o dom gratuito de Deus salvador, essa graça é usada como pretexto às vezes para se fazerem coisas como crentes que são incorretas. Por exemplo, Paulo, na carta aos Romanos capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, faz uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Era o que às vezes circulava na igreja. Olha, Deus perdoa o nosso pecado. Se eu pecar muito, Deus também perdoa muito. Essa lógica não existe. Não é? Ele diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda maior. Ou seja,
o crente não pode pensar assim, nem usar-se do perdão de Deus, pensando que Deus perdoa, eu posso pecar. É isso que ele está aqui a dizer. Não. Eu vou trazer-vos à memória as coisas que Deus quer. Portanto, conhecer Deus, as coisas de Deus, as Escrituras, isso não substitui a obediência a Deus. Nós não podemos apenas pensar em estudar, saber, mas depois não aplicar na nossa vida diária a palavra de Deus. Veja o que é que diz 1 João 2, 4 e 5. Diz assim: aquele que diz, eu conheço, ele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, olhem, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, que obedece a Deus, além de o conhecer, pratica, obedece, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Mas o esquecimento é próprio do coração humano. E às vezes esquecimento propositado. Por isso, a declaração de Deus, de Pedro aqui nesta carta, a razão de ele ter escrito é para lembrar os crentes das coisas que eles já sabiam e que deviam estar a viver. Por isso, uma das funções principais do pastor deve ser guardar a palavra de Deus e a prática cristã sempre diante das mentes da congregação. Estas coisas são fundamentais, diz Pedro. Lembrar. Lembranças têm um valor adicional muito grande na nossa vida. É por isso que Pedro, neste versículo 12, fala nessa intenção. Dizer, o meu fim aproxima-se, minha morte. Mas enquanto isso não ocorrer, eu vou continuar a lembrar-vos das coisas importantes da palavra de Deus, das coisas que vocês já sabem. Versículo 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, isto já confirmados na presente verdade. Eram crentes que confirmados, não eram? Diz aqui, vocês já sabem as coisas de Deus, estão firmados nelas. Não fiquem com a ideia que, agora posso fazer o que quero. Não, vou sempre lembrar-vos das coisas, porque isso é muito importante. Este é um bom testemunho que Pedro dá deles. Bem as saibais, vocês estão confirmados na verdade de Deus. Porque a seguir no capítulo 2, isso iremos ver, no capítulo 2, Pedro vai falar da falsidade, dos falsos mestres. E por isso lembrar aos crentes os fundamentos da fé é muito importante, para que eles não caiam. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar na explosão das falsas doutrinas que nós conhecemos, mormons, que crescem de uma maneira muito grande. Testemunhas de Jeová. O objetivo não é estar aqui agora a dizer os erros que eles têm, que são muitos. Islamismo, outras falsas religiões e doutrinas. Não é fácil um crente ser um especialista nisto tudo. Nem se pede que o crente seja especialista nisto. Então o que é que Pedro está aqui a dizer? Quando ele olha, porque lá à frente vai falar dos falsos mestres e falsas doutrinas. Capítulo 12, ele está a preparar agora precisamente essa entrada nesse tema. O que ele quer aqui dizer é que o crente precisa aprender e compreender a revelação que Deus nos dá na sua palavra, na Bíblia, nesses 66 livros. E será que isso é suficiente? É. Porque se o cristão conhecer a palavra de Deus, se a conhecer, se estiver a viver e a praticar, é mais fácil para ele reconhecer o erro
quando o erro surgir no seu caminho, o crente então, porque está conhecedor da palavra de Deus, diz, isto não soa muito bem aquilo que a palavra de Deus diz. Como diz, por exemplo, em Hebreus 5,14, diz assim, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, em razão deles serem dedicados, praticantes da palavra de Deus, de a lerem, de a conhecerem, tenham os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não se pede do crente seja um especialista. Por exemplo, o tema que eu falei é a falsidade, os falsos mestres, a prática que a gente vê de muitos que se dizem cristãos e igrejas que dizem que são cristãs. Não será fácil sermos especialistas em tudo, mas podemos, conhecendo e estando firmados na verdade, dizer, acho que isto não deve estar muito bem. E isso é muito importante. É por isso que Pedro aqui está a lembrar, está a dizer, eu estou agora a escrever-vos para vos lembrar aquilo que vocês já sabem. E vejam que ele faz isso várias vezes. No capítulo 1, versículo 9, ele diz, pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido. Está a falar, olha o crente que deixou de ser muito dedicado, ele é como aquele que se esqueceu. Ou o versículo 12, que nós estamos aqui a ver, ou o 13. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos, lembrar-vos. Ou o 15, que veremos mais à frente. Mas eu também procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Ou o capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto, recordo, lembro com exortação, o vosso ânimo sincero. Ou o versículo 8. Mas, amados, não ignoreis, não se esqueçam. Uma coisa, que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, Pedro aqui, agora a partir do versículo 12, faz esta declaração de propósito importante sobre porque é que escreveu esta carta, que é para lembrar. Que possamos guardar isto em nossos corações, veremos o resto depois noutra mensagem. Amém.